Esta chamada está sendo gravada. Olá, gente, tudo bem? Professor Felipe Marzano novamente. Vamos dar sequência aqui ao estudo da NR9, tá? Na nossa terceira semana do módulo de legislação e normas técnicas. Pessoal, a nossa última videoaula, o último vídeo, né, sobre a NR9, ele acabou cortando na metade, tá? Então a gente vai começar da onde a gente parou novamente, tá, gente? Vamos lá, pessoal. A gente estava aqui nesse slide tratando justamente da identificação das exposições ocupacionais, né? Como que a organização deve proceder para fazer a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, né? E aí a gente abordou que isso vai começar a ser feito através da descrição das atividades em que ocorrem as exposições e da identificação dos agentes aos quais os trabalhadores estão expostos, né? Os agentes físicos, químicos e os biológicos. Em seguida, para cada risco que foi identificado, é preciso associar quais serão as possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas, tá? Então, no exemplo que a gente estava usando, né, do operador de motosserra, quando a gente fala da exposição ao ruído, a possível lesão ou agravo à saúde mais evidente é a perda auditiva, né? E existem outros. Se a gente buscar aí na literatura, né, se buscar realmente, né, até no conhecimento prático aí do dia a dia das empresas florestais, a gente sabe que existem outras possíveis lesões ou agravos, tá? Dificuldade de comunicação também é uma das consequências, né? O aumento da probabilidade de acidente, mas especificamente em relação ao trabalhador, a perda auditiva, distúrbios gastrointestinais, dor de cabeça, perda da qualidade do sono, tá? E a mesma coisa eu teria que fazer em relação à vibração, em relação aos agentes químicos a que o trabalhador está exposto, tá? Associar para cada risco quais são as lesões ou agravos à saúde prováveis, né? Porque caso contrário, se não tivesse uma probabilidade de lesão, aquele risco seria considerado insignificativo, né? Irrelevante, e não precisaria de nenhuma medida preventiva, né? Beleza. O que mais que precisa constar na identificação aí das exposições? Letra B, fatores determinantes da exposição, tá? Então, o que determina a exposição ser do jeito que ela é? Ou seja, quanto tempo o trabalhador permanece exposto ao risco, tá? Em quais condições, por que ele precisa estar exposto ao risco, né? O que ele está fazendo naquele momento para estar exposto àquele risco, tá? Enfim, todas as circunstâncias que contribuem para que ele esteja exposto àquele risco que foi identificado, tá? Medidas de prevenção já existentes, isso é importante também para, nesse registro da identificação, já se ter uma noção do que é feito ou se nada é feito, tá? Para a partir daí, a partir desse ponto, ir adiante, né? Verificar se essas medidas estão adequadas, estão suficientes, se precisa modificá-las, se precisa melhorá-las, tá? E aí, pessoal, a letra F é a identificação dos grupos de trabalhadores expostos, tá? Isso também vai ser fundamental, tá, gente? Vocês vão ter disciplina específica de higiene ocupacional, que fala de estratégia de amostragem, tá? Então, a gente vai ver mais à frente que a norma fala dessa importância, né, da amostragem ser representativa da exposição dos trabalhadores, tá? Então, você precisa identificar grupos de trabalhadores expostos, tá? Ou seja,
aquele grupo de pessoas que exercem uma atividade semelhante e que apresentam uma exposição semelhante ao risco. Tá? É possível nas empresas a gente delinear esses grupos, ou seja, as pessoas que trabalham próximas àquela fonte geradora ou que por uma necessidade da atividade, por algum fator determinante, precisa estar exposto ao risco, tá? Então, identificar esses grupos. Por quê? Porque esses grupos, eles vão receber ali o mesmo tratamento em relação ao risco que eles estão expostos, tá? Então, na hora de dimensionar uma medida de proteção coletiva, você vai considerar esse quantitativo de trabalhadores. Na hora de dimensionar uma medida de administrativa, também a mesma coisa, né? E para finalizar, na hora de dimensionar os equipamentos de proteção individual, você também vai fazer isso considerando os grupos de exposição similar ao risco, tá? Esse é um conceito que está presente lá nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que embora já tenha mudado a sigla, mudado um pouquinho o nome, o conceito ele é semelhante, né? Um grupo de trabalhadores que experimentam uma exposição semelhante aos riscos, tá? Grupo de exposição similar ou grupo homogêneo de exposição, tá? Beleza, pessoal. Vamos lá, gente. Seguindo em frente, agora a gente vai falar sobre a questão das avaliações quantitativas. E aí, pessoal, é bacana, assim, porque a norma, ela deixa claro, ela dá uma esclarecida, porque por um momento aí, né, histórico na segurança do trabalho, parece que havia uma grande ansiedade pelas avaliações quantitativas, né? Como se, assim, você ter lá aqueles números, né, aquelas mensurações, aqueles valores fossem o suprassumo da segurança, tá, gente? E, na verdade, não é, tá? Inclusive, para você fazer uma avaliação quantitativa, você tem que ser extremamente criterioso, a avaliação ela precisa ser extremamente representativa, tá? Porque senão você vai obter ali um número que não representa a realidade do ambiente de trabalho, tá? E vai acabar se baseando nesse número, nesse valor, para tomada de decisões importantes, tá? Então, a NR9, na sua nova redação, ela coloca isso de forma muito clara, tá, gente? Vamos ver qual que é a redação da norma. Olha, a avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para... Ela coloca aí as três possibilidades, as três situações em que se deve fazer avaliação quantitativa, tá? Então, a norma deixa bem claro, olha, quando necessária, tá? Nem sempre vai ser necessária a avaliação quantitativa, tá? Pode ser que você já chegue a uma conclusão com segurança em relação à necessidade das medidas de prevenção, apenas através de uma avaliação qualitativa, tá? Sem precisar fazer as avaliações quantitativas que envolvem todo custo a mais, né? Toda uma necessidade, às vezes, até de análise laboratorial, se a gente estiver falando de análise de agentes químicos, tá? Toda uma metodologia muito criteriosa, como eu falei. Então, vamos ver aí as três situações em que realmente vai ser necessário a realização das avaliações quantitativas, tá? Letra A. Para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, tá? Comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados. Então, gente, vamos supor que você identificou lá um determinado agente químico, tá? Um ambiente de trabalho onde tem a geração de um vapor contendo algum agente químico aí nocivo à saúde do ser humano, tá? E você já emprega
uma medida de proteção coletiva, tá? Você emprega ali uma ventilação local exaustora, tá? Você faz a exaustão desse vapor antes que ele se espalhe pela atmosfera do ambiente de trabalho, beleza? Só que resta uma dúvida, tá? Você não sabe ali com precisão, não tem certeza se essa sua medida preventiva ela está sendo 100% eficiente ou se está fugindo uma parte desse vapor, né? Então, para você comprovar esse controle, comprovar a efetividade dessa medida preventiva, para você checar se realmente tudo está sob controle ou não, se existe algum risco residual, se tem ainda um pouquinho, né, algum nível, alguma concentração desse agente químico na atmosfera, você pode proceder, fazer uma avaliação quantitativa, e aí você vai quantificar, você vai checar realmente qual que é a concentração desse agente químico na atmosfera do ambiente de trabalho, tá? Então, essa é uma possibilidade. Comprovar o controle, tá? Você já faz um controle e você quer comprovar que esse controle é eficiente, tá? Segunda possibilidade, gente, letra B, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores, tá? Então, mais uma vez, você identificou, você chegou aos grupos de trabalhadores que possuem uma exposição similar àquele determinado risco, tá? E aí você sente a necessidade de dimensionar esse risco, ou seja, você não tem segurança apenas ali por uma avaliação qualitativa de afirmar se para aquele determinado risco já foi ultrapassado o nível de ação ou até mesmo se já foi ultrapassado o limite de tolerância, ou seja, se já está caracterizado inclusive uma atividade insalubre, né? Então, você vai proceder a essa avaliação quantitativa para dimensionar, né? Isso pode ser feito aí com ruído, né? Isso pode ser feito com calor, isso pode ser feito com a vibração, isso pode ser feito com a maior parte dos agentes químicos, tá? Então, você pode sentir a necessidade de dimensionar essa exposição, tá? E letra C, subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção, tá? Então, gente, mais uma vez voltando para o ruído, que é um risco muito fácil da gente usar como exemplo, assim, de maneira didática, né, gente? Vamos supor que você identificou que o ambiente expõe os trabalhadores a um ruído contínuo, você sente que é um nível elevado, mas você não quantificou, você não sabe exatamente qual que é o nível de ruído, tá, gente? A gente sabe que o limite de tolerância para uma exposição de 8 horas de trabalho diárias é de 85 decibéis, tá? E a gente quer equacionar as medidas de prevenção, tá? Vamos supor que a gente precisa comprar um protetor auricular, tá? Um protetor auricular, um EPI. E a gente vai lá no mercado com os fornecedores e verifica que você vai ter protetores auriculares com diferentes atenuações, tá? Você vai ter diferentes atenuações. Então, como que você vai saber qual é a atenuação que você vai comprar o seu equipamento de proteção individual, né? Você precisa, então, saber qual que é o nível de ruído presente no ambiente de trabalho, qual que é a sua situação objetiva, ou seja, quanto que você deseja aí que seja o nível máximo de ruído que chegue efetivamente ao ouvido do trabalhador, e baseado nisso você vai dimensionar, ou seja, equacionar a medida de prevenção, que é o equipamento de proteção individual, tá? A gente está falando aqui de EPI, mas essa informação, essa avaliação quantitativa, ela vai ser útil, uma informação útil para dimensionar qualquer medida de prevenção, né, gente? Lembrando sempre da hierarquia. Então, se você for dimensionar também algum tipo de medida de engenharia,
né, uma proteção coletiva aí de enclausuramento de uma máquina ruidosa, você também precisa saber o nível de ruído ambiental para saber qual que é a atenuação que você deseja alcançar com a sua medida de proteção coletiva, tá, gente? A mesma coisa em relação aos agentes químicos. Como que você vai determinar a vazão de um sistema de ventilação para fazer a exaustão de um determinado agente químico? Você precisa saber de quanto que é essa geração, né, ali por minuto, qual que é a concentração do agente químico, né? Então, essas informações elas vão ser úteis para você poder equacionar as medidas de prevenção de acordo com o risco que se apresenta no ambiente de trabalho. Beleza, gente? Então, só reforçando aqui que a avaliação quantitativa, ela não é obrigatória em todas as situações, tá? A norma aqui, ela diz que a avaliação quantitativa vai ser feita quando necessário e coloca as 3 situações que justificam a realização de uma avaliação quantitativa dos agentes ambientais. Beleza? Ok, gente. E aí, gente, olha o que a norma fala. Eu já tinha comentado disso, né? A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo os aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. Então, pessoal, para você fazer uma avaliação quantitativa, como eu falei, você vai avaliar aquele aparelho, aquele equipamento que você usou, ele vai te fornecer um valor, né? E você vai tomar as decisões com base no valor apresentado, tá, gente? Então, esse número, ele precisa representar a realidade da exposição ocupacional dos trabalhadores, tá? Gente, eu vou precisar carregar aqui o computador, porque está acabando a bateria, então a gente vai pausar aqui o vídeo e continuar no próximo, falando ainda da avaliação das exposições ocupacionais, beleza? Ok, pessoal, bons estudos e até já.